Aqui, a banca diz: a substituição da expressão destacada pelo que se encontra entre colchetes está de acordo com a norma padrão. Bom, então, eu olho para cá, olho para esse lhe e tenho que ver se ele está de acordo. Como é que eu faço para saber se está certo? Vejo o que ele substituiu. Então, o que ele substituiu? A bebida. O lhe está substituindo a bebida. A bebida é complemento, com ou sem preposição. A bebida é complemento sem preposição. Esse a é artigo. Faça assim mesmo, com calma. Não vá por intuição. Ó, se isso aqui é artigo, então isso aqui é objeto direto. Então, posso usar o lhe? Não. Errada a letra A. Tomava. Como é que ficaria? Tomava a. Então, aqui você diz, ó, para ficar bonitinho aí no seu material, ainda vou treinar a colocação pronominal aqui com você, ó. Então, vamos corrigir, ó. Como é que ficaria? Você pode dizer Jorge Amado a tomava ou Jorge Amado tomava a. As duas corretas. Então, com azul, eu vou sempre corrigir, tá? Vou corrigir aí com azul cada frase. B. Diolino gostava de mostrar a receita. Aí a banca quer saber se mostrá-la está de acordo com a norma. Aí eu vou ver o que esse lá está substituindo. Ele está substituindo a receita, tá? A receita é complemento com ou sem preposição. Olha ali para o início. Esse a receita é sem preposição. Esse a é artigo. Se é artigo, objeto direto. Se houvesse preposição aí, teria havido o fenômeno da crase. Não tem crase, então não tem preposição. Entendeu? Tá, então, lindo. Se é objeto direto, lembra, ó, para substituir objeto direto, o a ou as. Objeto direto, vou ao núcleo. O núcleo é receita, então eu terei mostrar mais a. O verbo termina em R, na sequência vem o pronome a, mostrá-la. Cai o R, acrescenta-se L. Linda. A banca quer a correta, a letra B parece a resposta. Então, na letra B, aproveitando aqui, ou você diz Diolino gostava de a mostrar, ou você diz mostrá-la. Aqui caberiam as duas colocações, tá? O infinitivo sempre aceita tudo, próclise, ínclise, tá? Vem C. A banca quer aquela que esteja correta. Ainda parece a C, mas eu ainda quero analisar as outras. Pelé bebia no carro. Tá, então veio o lhe e eu preciso ver se esse lhe está adequadamente substituindo a expressão grifada. Eu vou à expressão grifada e vejo que no carro tem preposição. Esse no é encontro da preposição em mais o artigo o. Tudo bem? Ora, se começa com preposição, por que eu não posso usar o lhe? Aí fica a dica. Quero que você anote aí, no cantinho do seu material. Você viu que o lhe, ele entra no lugar do que tem preposição. Só que a gramática diz que ele só pode substituir preposição a ou para. Somente com essas preposições. Se for uma preposição diferente de, em, aí eu não vou poder usar o lhe. Eu vou ter de usar um complemento preposicionado, um pronome antecedido de preposição. Então, vai ser assim, ó, Pelé bebia no carro. Não posso dizer bebia-lhe, vou ter de dizer bebia nele. É em mais ele. Nele é a preposição em mais o pronome ele. Entendeu?
Então, fica a dica, lhe e lhes somente com preposições a ou para. Por isso, a letra C estava errada. D. Vando e Rorô também frequentavam o bar. Então, vem, ó. Também frequentavam o bar. Olho para esse nós. Veja, o que esse nós está substituindo? O bar. Se ele está substituindo o bar é complemento sem preposição, é objeto direto. Tá, se é objeto direto, qual pronome eu deveria usar? O. Então, se você tem mais dificuldade, você vai lá e faz assim, ó. O certo, você faz num cantinho, não faça de olho, ó. Frequentavam mais o verbo termina em M, o certo seria dizer frequentavam no. E não nos. Daí, ó, verbo termina em M, na sequência vem o pronome o, acrescenta-se N. Tá? Vem. Aí, depois, ele diz, o minibar produzia 6.000 letras. Então, tá errada a D. O certo teria sido dizer, frequentavam no. Na letra E, o minibar produzia 6.000 litros por mês. De novo, olho para o C. Quero ver se ele está correto, está certo. Aí eu vejo que ele está substituindo o quê? 6.000 litros. Olho para essa expressão que vai ser substituída. É sem ou com preposição? Sem preposição. O a, os as. O núcleo não é litros. Produzia mais os. Produzia mais os, o certo teria sido dizer produzia os. Aqui, tanto faria você dizer o minibar os produzia ou dizer o minibar produzia os. A questão pede aquela que esteja correta, o gabarito é letra B. Entendeu? Veja, o raciocínio é um só. Se complicar, vai errar. Dri, como é que eu aprendi, então, a resolver essa questão agora? Sem viagem. Porque se começar a viajar, você vai sempre pensar, então, ó, vou repetir o que eu falei para você não ter recaída agora. Quanto mais, se agora você tiver recaída, aí, ó, então vamos devagar, tá bom? De novo, ó. Toda vez que eu tiver que substituir uma expressão, eu pergunto se é sem preposição ou com preposição. Não é para viajar, para pensar assim. Ah, mas se for com preposição, peraí, que eu quero fazer uma análise sintática, ver se é adjunto adverbial, adjunto... Não. Você só precisa ver se é sem preposição ou com preposição. Sem preposição pode ser objeto direto. Com preposição pode ser adjunto adverbial, objeto indireto, adjunto adnominal, mas não é para ir para esse âmbito. Você vai perder um tempo danado e não vai conseguir resolver a questão. É só usar esse raciocínio. Se o complemento é sem preposição, aí você vai usar o a, os as. Se for com preposição, você vai usar lhe ou lhes. Ou pode usar a ele, a ela, a eles, a elas. Lembrando que o lhe, como eu disse aqui, é só com preposição a ou para. Então, se houver outra preposição, eu não posso usar o lhe. É por isso que a letra B foi a única certa. Por quê? A receita era sem preposição. Sem preposição, usei o pronome a. O verbo termina em R, mostrar mais a, mostrá-la. Entendeu? Resposta à letra B. Por que a letra A estava errada? A bebida era OD, objeto direto. Então, o certo teria sido dizer tomava e não tomava ali. É só olhar, é com ou sem preposição. Pelé bebia no carro. Ah, Adri, eu quero viajar na análise sintática. Vai perder tempo. Ah, mas isso aqui não é objeto indireto. E daí? Você acabou de aprender que é com ou sem preposição. Existem vários complementos com preposição da gramática. Pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal. Se você for por aí, você vai se perder na análise.
Se é preposicionado, você vai usar o lhe, mas tem que ser preposição a ou para. Olhei para cá, vi que a preposição é em. Se é em, não posso usar o lhe. Ah, entendi. Em, ó, em, o carro não é masculino? Em, mas ele bebia nele. Na letra D, frequentavam o bar, tá? Ó, o bar é com ou sem preposição? Sem, objeto direto. O verbo termina em M, acrescenta-se N. Frequentavam no e não nos. Fazendo tudo de novo para você não ter mais recaída. O minibar produzia 6.000 litros. Olhe para cá. Quero saber se é o C. Olhe para o que vem depois. Litros é com ou sem preposição? Sem. É objeto direto. Tá, Adri, não importa. Não quero fazer análise sintática, não precisa. Tá, os litros. Os. Vai usar o pronome os. Produzia os. Ou você diz produzia os, ou você diz os produzia. É isso. Essa aqui foi Banco do Brasil. Essa questão, a banca diz, ela traz uma frase e diz: a frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, seria. Bom, então, veja, sem viagem. Primeira coisa que você faz nesse tipo de questão é comparar as alternativas. Repare que a banca, aqui, ela veio com uma frase e depois trocou por lhe, sobre seus direitos, lhe, o. Bom, então, de cara, você já sabe qual é o assunto. É emprego de pronome pessoal. Tá bom. A banca quer a correta. Quando eu vou lá ao texto original, repare como estava. Primeiro eu quero que você olhe aqui a frase original. Ele estava dizendo: é importante informá-lo dos seus direitos. Então, veja, nós estudamos que quando o verbo tem dois complementos, nesse caso, é o que ocorre, quem informa, informa-lo dos seus direitos. Toda vez que o verbo vem com dois complementos, como é que você aprendeu a raciocinar? Se esses já vêm com preposição, eu não posso ter dois com preposição, nem dois sem preposição. Um vai ser direto, sem preposição, e o outro indireto. Foi por isso que a banca trouxe essa frase: informá-lo dos seus direitos. Aí a banca diz: emprega-se o verbo informar, seguido de pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o pronome lhe. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, seria, veja, volto ao raciocínio, jogo de cintura com regência. Vi que agora a banca apresenta um lhe. O lhe entra no lugar de complemento com prep. Então, se eu não posso ter dois com, nem dois sem, um vai ter que ser com e o outro vai ser sem. Aí, na hora da frase, não é para viajar. Isso aqui você resolve em 1 minuto. Ó, sobre. Sobre. Já não é a preposição? É. Então, eu não vou ter dois preposicionados. Entendeu? Ó. Até porque mudaria o sentido. Passaria a ter um sentido de assunto. Mas eu não viajo nesse tipo de questão. Não viaja. Ó. Lhe. A respeito de. Tá vendo aqui? A B é igual a A. É igual a A. Eu tô usando preposição, preposição. Lhe, lhe. Então, pela lógica que eu acabei de te ensinar, uma exclui a outra. Elas se ajudam. A banca fez de propósito. Colocou aí para você ver que eu não posso nenhuma nem outra. E a C tem a mesma pegada. Dois, lhe. Preposição, preposição. Entendeu? Agora veja a D. Lhe e os, artigo. Linda. Resposta. Letra D.
Na letra E, ó, lhe e acerca de. O que todas essas alternativas que eu excluí têm em comum? Se eu já tenho um preposicionado, um outro preposicionado sobre, a respeito de, dois, acerca de, isso aqui, tudo isso que termina com preposição, você elimina, porque são as chamadas locuções prepositivas. Então, o que a banca quis te mostrar é, ainda, aí você vai dizer, Dri, mas há gramáticos que dizem, esqueça, a banca é bem, ela é bem direta. Não é para viajar e falar assim, ó, se isso aqui tem preposição, esse aqui também tem preposição, quero não. Se eu tenho um verbo com dois complementos, um vai ser direto, os seus direitos, e o outro indireto. Lê, acabou aqui a questão. Mais uma. Isso aí foi Banco da Amazônia. Você está resolvendo questões de pronome oblíquo, emprego de pronome pessoal oblíquo com regência. Aqui a banca diz, o emprego do pronome oblíquo em destaque respeita a norma padrão. Então, de novo. Dri, como eu tenho que raciocinar para ver se isso está certo? Vou à regência do verbo. Toda vez que você tiver que saber se é o ou lhe, você vai à regência do verbo. E vai ver se o verbo pede ou não preposição. Você já sabe que quando o verbo tem dois complementos, eu não posso... Quando ele vier com dois, eu sou feliz. Repita comigo. Com dois complementos, eu sou feliz. Porque eu consigo, com jogo de cintura, eliminar. Eu não posso ter dois sem, nem dois com preposição. Toda vez que ele vier com dois. Sempre assim. Se ele não vier com dois, aí eu tenho que olhar a regência do verbo para ver se ele pede ou não preposição, para ver se é ou se é lhe. Entendeu? Tá, então vem. Quando perguntaram sobre as grades, fiquei sem saber o que lhes dizer. Então, eu tenho que saber se esse lhes respeita a norma padrão. Para onde eu olho? Para o verbo que está ligado a ele, dizer. Aí eu pergunto a regência dele. Neste contexto, é no contexto, não é para sair da frase, não. Neste contexto, quem diz, ó, leia a frase, ó, fiquei sem saber o que dizer, o que lhes dizer. Nesse contexto, quem diz, fiquei sem saber o que lhes dizer, sem saber o que lhes dizer, quem diz, diz alguma coisa a alguém. Neste contexto, ele é direto e indireto. Toda vez que ele é direto e indireto, já estou vacinado, a Dri me vacinou. Um vai ser o OD, cadê o OD? Vamos ver o que eu já tenho aqui. Eu já tenho esse O, ó, esse Q aqui que está retomando o O. Ele já faz o papel de direto, dizer aquilo. Um já é sem preposição. Então, posso usar o lhes? Claro. Eu não posso ter dois com, nem dois sem preposição. É como se eu dissesse, sem saber aquilo que dizer a eles. Quem diz, diz. Aquilo, objeto direto, a eles, indireto. Vou repetir, sem preposição, com preposição. A banca que era correta parece A. Tá. B. De novo, qual é o raciocínio em questões de o e lhe? Vou à regência do verbo. Esse lhe está ligado a que verbo? Vencer. Tenho que buscar saber qual é a regência dele. Ó, não conseguiu vencer. Ele diz, o sol oblíquo nasce atrás dos prédios. Tem que ler a frase, regência você tem que ler para entender. Ó, o sol oblíquo nasce atrás dos prédios, mas ainda não conseguiu vencer-lhes. Olho para essa frase e pergunto, qual é a regência do vencer nessa frase? Aqui, quem? Vence os prédios. Vence alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Vencer os prédios. Aí, na hora que você quiser saber a regência, coloque um masculino ao lado do verbo. Quem vence não vence aos prédios. Vence os prédios. Ou use menino, vencer o menino. Você não fala vencer ao menino. Então, já vi que está errada. Como é que ficaria certa? Tá, na prova você não vai perder tempo
consertando, né? Mas aqui eu vou com você, ó. Vencer mais os. O verbo termina em R. Na sequência vem o pronome os. Vencê-los. Daí o erro da letra B. De novo, mesmo raciocínio, letra C. A velha senhora está sempre lá. Já espero lhe ver. Tá bom, tô olhando para esse lê. Tá, espero lhe ver. Quero ver se esse lê tá certo. Dri, como é que eu raciocino? Minha filha, eu não sei nem para onde eu olho. Olhe para o verbo que está ligado a ele. Espero lhe ver. Ver. Aí, olhei para esse verbo, tem que saber a regência. Regência é contexto. Ó, a velha senhora está sempre lá. Já espero lhe ver. Aqui quem vê alguém. Vê a senhora. O verbo é transitivo direto. Ver o menino. O verbo não pede preposição. Se é transitivo direto, então o pronome teria que ser a. Já espero a ver. Tudo bem? B. Ainda demora para o sol nascer, mas mesmo assim a velha senhora já está lá a lhe esperar. Olhei para o lhe. Dri, o que eu tenho que fazer mesmo que eu estou perdendo já o foco? Olho para o lhe, pergunto, olho para o verbo que esteja ligado a ele. É sempre assim. Preciso olhar para o restante da frase, olhe para cá. Quem espera, espera. Vamos ver, regência é contexto. Ainda demora para o sol nascer, mas mesmo assim a velha senhora já está lá a esperar. Esperar o quê? O sol. Esperar o sol. Esperar o menino. O verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, o pronome que eu vou usar não é lhe, é o. Achei o erro da letra D. E, quando as pessoas passam na calçada, aquela senhora tem o sorriso pronto para lhes cumprimentar. Quero saber se esse lhe está certo. Olho para o verbo amigo. Olho para esse verbo que está ao lado e pergunto. Pede ou não preposição. Quem cumprimenta, cumprimenta as pessoas, cumprimenta alguém, cumprimenta o menino. O verbo é transitivo direto. Então, o certo teria sido dizer as cumprimentar. Como a banca queria a correta, gabarito letra A. Fica a dica. Primeiro passo, vi que é olhe, pergunto. Regência do verbo. Olho para o verbo que está ao lado. Vejo a regência dele no contexto. Substituindo, colocando o menino ao lado do verbo, fica fácil ver se ele pede ou não preposição. Caso o verbo venha com dois objetos, você já está alerta quanto a isso. Se o verbo vem com dois objetos, direto e indireto, se um já é o direto, o outro tem que ser o indireto. Ou seja, seria erro dizer aqui os. Fiquei sem saber o que os dizer. Por quê? Porque se eu já tinha sem preposição, o outro tem que ser com preposição. Acabou aí, entendeu? Fecho o vídeo com essa questão para a Casa da Moeda, em que a banca diz: a frase em que o pronome lhe é empregado com o mesmo valor do que foi usado no trecho do parágrafo 3, Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Bom, quando a banca pergunta o valor, ela quer a classificação. Então, assim, não estranhe esse tipo de pergunta. Valor não é assim, vale muito, vale pouco. É a classificação do lhe. Ora, você já sabe que o lhe ou é complemento ou traz ideia de posse. Lembre-se de que o lhe entra no lugar de complemento com preposição. E aí não é para ficar viajando. Quando for complemento com preposição, pode ser objeto indireto, complemento nominal, pode ser até o adjunto adverbial. O lhe entra no lugar do que tem preposição. Ou que é aquela ou ele é complemento, ou ele traz ideia de posse, valor possessivo. É isso que
É assim que você tem que passar. É uma coisa ou outra. E não ficar perdendo tempo na questão. Olho para esse lê. Se a banca falou valor, ela está querendo saber se é o complemento lá que a gente conhece ou se é valor possessivo. Vou lá para a frase. Dri, como é que eu faço? Olhe para o verbo que está ali ao lado. Veja se esse lê tem valor de posse ou não, ou se está agindo como complemento. Então, vamos ler. Ó, Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Tô com vontade de dizer que esse lê tem valor possessivo. Peraí, porque a banca falou valor, Dri. Tô achando que é o lê possessivo. Toda vez que você ficar na dúvida, tente trocar por um possessivo. Tente trocar por um possessivo. Quando eu troco por um possessivo, não lhe fazia diferença. Não fazia diferença dele. Dele, não. Não fazia diferença a ele. Eu não consigo trocar por um possessivo. Ó, a ele. Ou para ele. Então, a banca quer aquela que tenha o mesmo valor. Se ela quer aquela que tenha o mesmo valor, veja. Letra A. Mariana beijou-lhe a face de maneira terna e graciosa. Olhe para cá. Beijou-lhe a face. É a face dela. Se é dela, tem valor possessivo. Eu quero a ele e não dele. Apliquem-lhe uma injeção e retirem-no daqui. Tá. Tem valor de posse? Não. Não é apliquem uma injeção dele. Apliquem uma injeção a ele. Será que é a B? Aí você guarda a B. C. As riquezas do mundo lhe pareciam insignificantes. Pareciam insignificantes a ele. Aí você vê que a B e a C são muito parecidas. Nenhuma delas tem valor de posse. Vamos ver a D. Tire-lhe todos os bens. Consegue trocar esse lê pelo possessivo? Sim. Tire todos os bens dele. Então, a letra D eu vou eliminar. Ó, eu quero o mesmo valor. Esse lê aqui não tinha valor possessivo, ele era um complemento. Então, a letra A eliminei e a letra D também, que valor de posse eu elimino. E perdoem-lhe as reações estapafúrdias, ele está doente. Perdoem-lhe as reações estapafúrdias, não consigo trocar por perdoem as reações estapafúrdias dele. É, as suas reações dele. Posse. Sobram a B e a C. Aí sim, o que é que você faz? Aí você olha e vê para onde esse lê manda a referência, manda a seta. Ó, não lhe fazia diferença. Eu quero um lê igual. Quando eu vou ali a frase, eu vejo que esse lê está se referindo à diferença. Diferença é nome. Diferença é substantivo. Agora eu tenho que decidir se é B ou C. Vamos ver para onde esse lê manda a seta. Ó, apliquem-lhe uma injeção. Esse lê não está se referindo a apliquem. Apliquem uma injeção a ele. Então, ele está se referindo ao verbo. Olha C. As riquezas do mundo pareciam insignificantes a ele. Na letra C, o lhe se refere a adjetivo. Ora, eu queria um lhe igual. Igual a esse, que se referia a um nome substantivo, só pode ser o da letra C, que também se refere a um nome adjetivo. Gabarito letra C. A letra B não pode, por quê? Porque ele se refere a verbo, ele é complemento do verbo. A relação está com o verbo. E as outras eu eliminei porque traziam ideia de posse. Então, toda vez que a banca pedir valor
Faça isso que você acabou de aprender, o valor do lhe. Ou o lhe é complemento, ou é posse. Se for complemento, aí ele pode se referir a verbo ou a nome. É a diferença do objeto indireto e o complemento nominal. Já quando ele traz ideia de posse, é só trocar pelo outro possessivo. Boa questão, né? Muito boa.